prazer ter o senhor aqui com a gente, contribuindo com esse evento. É a primeira vez que a gente está conversando, realmente, e já com o pessoal. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é o seu trabalho, como biólogo, o que é que o senhor faz na sua profissão. Tá bom. Eu acho que eu sou biólogo desde pequenininho, né? Desde que eu tinha 2 anos de idade, eu queria ser biólogo. Os meus pais tinham uma casa de praia e eu ficava brincando com os peixinhos na Lagoa de Araruama desde muito novo. E aí, eu fiz biologia na UFRJ e hoje eu sou professor da UFRJ também. E eu sempre trabalhei com o efeito de poluentes em organismos marinhos, ou em organismos aquáticos. E de uns anos para cá, eu fui sempre trabalhando com esses efeitos em diferentes níveis, olhando morfologia, fisiologia. Depois a gente foi migrando para biologia molecular, usando expressão gênica, sempre de acordo com o que a gente estivesse estudando o efeito. E aí a gente começou a fazer genomas, fazer transcriptomas, fazer genomas, e a gente hoje migrou um pouco mais para a biotecnologia em si. Então, não só tentar diagnosticar os problemas, que era o que eu acho que a gente fazia antes, mas tentar resolver eles também. Sim, com certeza. E o que lhe fez escolher a biologia e principalmente a sua área de biotecnologia? A biologia foi isso, né? Acho que foi ela que me escolheu, não foi eu que escolhi ela. Eu sempre quis ser biólogo. Eu não consigo lembrar de outra coisa. A área foi um pouco oportunidade, acho que um pouco oportunidade. Eu comecei achando que eu ia trabalhar com aquacultura. Meu primeiro estágio foi numa fazenda de criação de camarão. E depois, quando eu descobri que a aquacultura era um negócio menos interessante do que pareciam fazer do que diziam que ela era, eu comecei a buscar outras coisas. E aí eu fiz estágio na botânica, fiz estágio em uns 3 ou 4 lugares diferentes, até que eu achei a ecotoxicologia. E foi bem no final da minha graduação, e aí eu vi que tinha um curso bacana tinha um laboratório que trabalhava com efeito de poluente em organismos estuarinos no Rio Grande do Sul, era um mestrado legal na FURG, aí eu fui fazer um mestrado lá, e aí depois do mestrado, fazer o doutorado numa área parecida foi uma continuação, né? Eu gostei daquilo, estava gostando daquilo que eu estava fazendo, e foi no doutorado onde eu descobri mais a biologia molecular. Aí depois que a mosquinha da biologia molecular me mordeu, pronto, eu virei cada vez mais biólogo molecular, e durante um tempo eu acho que eu até fui pouco biólogo marinho mesmo, mas agora a gente está juntando as duas coisas de novo. Entendi. E de onde veio a ideia de criar a BioBeHole? Mais ou menos em 2007, eu já estava ouvindo uns professores falando nos corredores do instituto onde eu trabalho, o dinheiro para a ciência acabou. E olha que isso foi há 10 anos atrás, não foi agora. E que os grandes dinheiros para fazer pesquisa estavam não mais no CNPq e sim na FINEP. E eu estava... ao mesmo tempo havia uma discussão grande, porque a lei de inovação tinha sido promulgada em 2006, eu acho, não tenho certeza agora se 2006 ou 2004, e estava prestes a ser regulamentada. E o Brasil vinha criando, desde 97, com a lei de patentes,
a gente vinha criando um arcabouço legal para poder fazer mais inovação no país, né? A gente, há um tempo atrás, entrou no seleto grupo de países que produziam mais de 1% da ciência mundial, mas a gente sempre foi ruim em converter essa ciência, essa pesquisa básica em aplicações, em resolução de problemas, o que pode ser medido, um dos indicadores para isso pode ser patente. Então a gente sempre foi muito ruim em patente, sempre depositou poucas patentes. E então havia todo esse movimento para o Brasil se preparando para aplicar mais em inovação, criar mais inovação. E eu assisti em 2008 uma palestra do então ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, falando exatamente isso, como a gente produzia pouca patente, como o Ministério ia investir cada vez mais nessa conversão de conhecimento, de pesquisa em inovação. E como eles iam criar instrumentos para fomentar isso. E um dos instrumentos que ele falou era um programa da FINEP chamado PRIME, PRIME de Primeira Empresa Inovadora, que estimulava, com o apoio da Lei de Inovação, que tinha sido então regulamentada em 2008, que os professores das universidades montassem empresas e tirassem aquele conhecimento que estava dentro do laboratório e levassem para o mercado. Aí eu escrevi um projeto para a FINEP, então, em 2009, para criar a empresa, e o produto que a gente queria desenvolver era, quando eu falei que eu trabalhava com efeito de poluente em organismo aquático, durante muito tempo a gente estudou o efeito de metal pesado numa ostra, a Crasostrea rhizóphora. E aí, quando a gente pensou em criar a empresa, a gente falou, como é que a gente agora, ao invés de detectar a poluição, a gente pode tentar resolver a poluição. E aí a gente pensou em pegar o gene da ostra que a gente estudava, colocar ele dentro de uma bactéria e fazer uma bactéria que fosse capaz de tirar metal pesado de efluente. Aí a gente fez isso. E, bom, montar a empresa foi relativamente simples, virar empreendedor é uma coisa bem mais complicada, requer um monte de habilidades para as quais a gente não é treinado na faculdade, nem de biologia, mas talvez nenhuma outra. E isso é uma pena, né? Porque, pensa, o Brasil produz hoje mais de 15 mil doutores por ano. Entre mestres e doutores, esse número é maior do que 60 mil. Mas a gente só criou, nos últimos 20 anos, umas 20 universidades públicas. Então, a gente está criando muito mais cientistas do que universidades para esses cientistas trabalharem. Então, é super importante que todo mundo que esteja fazendo não só biologia, como qualquer carreira científica, tenha consciência que não tem hoje e não vai ter mais lugar para todo mundo nas universidades e que a gente vai ter que criar nossos próprios empregos, nossos próprios trabalhos, e a melhor forma de fazer isso é, na minha opinião, através do empreendedorismo. Escolhendo um problema para resolver com o conhecimento que você tem e montando uma empresa para resolver esse problema. Com certeza. E o que não falta é problema que biólogo pode resolver, né? Baixa criação, vontade de gerar essa mudança. O século XX foi o século da química e da física, onde a gente esmiuçou os fenômenos dessas duas ciências, mas também
praticamente esgotou todas as possibilidades de solução que elas oferecem. O século XXI é o século da biotecnologia, da biologia, onde todos aqueles problemas que a gente não conseguiu resolver com a química e com a física, a gente vai tentar resolver com a biologia. Com certeza. E a nossa ciência, ela abrange um campo enorme, né? A gente tem áreas desde astrobiologia até botânica, e em todas elas eu acho que é possível se criar empresas e resolver situações. A gente aqui do Biologia para Biólogos, da Bioeducação Digital, que é a minha, a gente busca melhorar a formação dos profissionais. Ou seja, aquilo que a faculdade às vezes não tem como mostrar para ele, que é a parte prática do trabalho, a gente está buscando fazer isso. E acho que a partir disso tem como cada profissional em sua área buscar melhorar o mundo de certa forma, né? A gente tem que focar nos problemas, né? Quais são os problemas? Esses problemas podem ser a melhoria de um processo ou pode ser a criação de uma solução que ninguém ainda vislumbrou. É importante a gente ter claro que isso não é inspiração, né? Isso é 99% transpiração e 1% inspiração. Essa ideia de que a gente vai ter uma ideia genial e que vão financiar a gente e que a gente vai... Não é bem assim. Precisa estudar muito, porque tem uma estatística que diz que, como nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, sempre que você estiver tendo uma ideia, outras 3 pessoas estão tendo exatamente aquela mesma ideia ao mesmo tempo. Então, hoje, ter ideias não é um valor. Todo mundo tem ideias. O grande valor é executar as ideias. Hoje, a única coisa que tem valor é a capacidade de execução da gente. E o mundo real costuma ser mais exigente com as métricas do que funciona e do que não funciona do que as provas, né? Quando a gente coloca uma coisa no papel, é sempre mais fácil a gente enganar o papel do que enganar um metal pesado no efluente. Então, a gente tem que realmente tem que saber muito, tem que estudar muito, porque muitas ideias também simplesmente... por que ninguém pensou nisso antes? Na verdade, já pensaram, já tentaram fazer, não funcionava, e você, como não pesquisou direito, não sabia disso. Então, tem que conhecer os princípios básicos muito bem para poder ter boas ideias e executar boas ideias. Por exemplo, não adianta vir com a ideia de um motor que funcione com do movimento perpétuo, né? Se alguém chega com a ideia de um motor de movimento perpétuo, essa pessoa não fez o dever de casa. Porque o movimento perpétuo é contra a segunda lei da termodinâmica e é uma daquelas leis incríveis que em qualquer lugar do universo observável ela é verdadeira. Então, se você acha que a sua grande ideia é alguma coisa que vai contra a segunda lei da termodinâmica, é mais fácil você estar errado do que a lei. Com certeza. E o que a BioBeHope faz hoje como empresa? Hoje a gente tem 2 projetos que a gente está se dedicando. Um é fazer identificação de espécies usando o que a gente chama de DNA ambiental, partículas de DNA que estão no meio ambiente. E o outro é fazer um mexilhão geneticamente modificado para combater a praga do mexilhão dourado. Caramba!
Muito, muito bom. E, basicamente, vocês prestam serviço para outras empresas, para pessoas? Como funciona exatamente isso? A gente não presta serviço, a gente desenvolve tecnologia em parceria. Então, a gente, por exemplo, divide a propriedade intelectual disso. Então, a gente entra com conhecimento, um parceiro entra com o conhecimento dele e com dinheiro também, e a gente tenta construir alguma coisa juntos. E então não é um modelo de serviço, né? A gente não presta um serviço, a gente cria a tecnologia. E aí depois isso provavelmente vai virar um serviço, alguma outra empresa vai executar esse serviço, seja a identificação de espécies ou a desinfestação de reservatórios. Então hoje a gente tem uma equipe pequena e a gente consegue se dedicar ao desenvolvimento desses dois projetos. Quando um deles acabar, a gente pode pegar outro, ou se a equipe crescer, a gente, se aparecer um projeto imperdível, a gente pode pensar em aumentar a equipe também, para poder desenvolver esse projeto. E caso o senhor possa falar disso, como é que funciona a monetização da empresa? Como a gente ainda não tem um produto, a gente não faz dinheiro vendendo esse produto, né? O que a gente está fazendo é uma tecnologia. Então, é difícil você conseguir vender a tecnologia antes dela estar pronta. Então, você tem que conseguir convencer algum patrocinador que não só que que existe um problema, a primeira coisa, que você tem uma solução para esse problema que é melhor do que a solução que existe hoje e que ela é tão boa que vale a pena esperar ela ficar pronta e vale a pena ele pagar para ela ser criada. E esse convencimento é bem difícil, eu não vou enganar ninguém, não é fácil. Mas é assim que a gente monetiza, convencendo os parceiros da gente a investir junto com a gente nesse desenvolvimento tecnológico. É claro que é mais fácil quando esse parceiro é o parceiro que é a pessoa que tem o problema. Então, hoje a gente constrói esse mexilhão dourado junto com uma empresa do setor elétrico, que são as empresas que sofrem com o problema do mexilhão dourado, né? Que é um mexilhão pequenininho, mas que cresce um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, e ele entope turbina de hidrelétrica. Eu vou botar 2 vídeos para vocês aqui no canal, para vocês verem depois. Um é do... São vídeos pequenos, porque se for eu consigo ver eles aqui. O pessoal assistir agora mesmo. Um vídeo tem 3 minutos e meio, outro acho que tem 2 minutos. Então, por exemplo, a gente em 2000 a gente começou a trabalhar com esse mexilhão, a gente sabia trabalhar com bivalves, né? E em 2005, esse mexilhão invasor apareceu no caminho da gente. Tinha o CNPq e o Ministério do Meio Ambiente estavam montando uma força-tarefa com vários grupos de pesquisa para tentar para propor soluções para o controle do mexilhão dourado. E aí, como a gente sabia fazer biologia molecular de bivalves, a gente foi lá ajudar. Mas depois que esse projeto terminou, tinha ficado bem claro para a gente que o mexilhão muito difícil matar ele colocando veneno na água.
não só o veneno é ruim, porque mata um monte de outras coisas, mas o mexilhão fecha a concha, ele percebe que tem alguma coisa que ele não gosta na água, ele fecha a concha e simplesmente não morre. Então a gente... Como? Não seria tão eficiente, então, né? Já uma proteção contra isso. E aí a gente pensou, puxa, o que a gente pode fazer para... Como é que a gente pode usar a biotecnologia para acabar com esse mexilhão? E na época a gente não tinha todos os elementos para responder essa pergunta. Aí a gente falou, vamos então começar a estudar mais a biologia molecular dele. Em 2013 a gente quis fazer o genoma dele. E nessa mesma época estavam aparecendo, as plataformas de crowdfunding já existiam, mas lá nos Estados Unidos um monte de grupo de pesquisa estava começando a usar crowdfunding para levantar dinheiro para as pesquisas deles. Aí a gente falou, poxa, por que a gente não faz um crowdfunding aqui também? E foi aí que a gente fez, em 2013, um projeto no Catarse e levantou R$40 mil para sequenciar, para fazer uma parte do sequenciamento do genoma do mexilhão. E esse primeiro vídeo que eu mandei para vocês é o vídeo que a gente fez em 2013 e que ajudou a gente a conseguir os recursos pelo crowdfunding. E aí a gente fez o genoma está sendo publicado agora, e ao longo do tempo, quando a gente foi, ao longo do sequenciamento e da montagem do genoma, a gente foi tendo algumas ideias de como usar terapia gênica ambiental ou algum outro tipo de biotecnologia para acabar com o mexilhão. Mas aí em 2015, quando o CRISPR apareceu como uma ferramenta de edição de genomas, para facilitar muito a edição de genomas, a gente decidiu mudar da terapia gênica ambiental para um sistema que a gente chama de Gene Drive, com a edição do genoma por CRISPR. E aí é isso que vocês estão vendo no segundo vídeo, conta de uma maneira bem simplificada, né, o que a gente quer fazer, qual a nossa solução para o problema do mexilhão. Eu vou rodar aqui o primeiro vídeo, tá? Para o pessoal poder assistir também e entender um pouco. Oi, meu nome é Marcela e eu faço doutorado em Biofísica no Laboratório de Biologia Molecular Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, que é o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado. Bom, todos vocês já devem ter visto um mexilhão. Eles são uma delícia marinara ou com espaguete. O que estudamos é este aqui, bem pequeno, com mais ou menos 1 centímetro e que não é comestível e está causando um monte de problemas. Ele veio da China, em água de lastro, que é a água que os navios cargueiros carregam entre portos quando estão vazios. Quando ele chegou na Argentina em 91, rapidamente se espalhou pelas águas continentais do sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai e foi subindo. Em 2001, já estava em Itaipu, na Lagoa dos Patos, nos rios Paraná, Paraguai e no Tietê. Hoje, ele já está no Pantanal, bem perto dos rios da Amazônia. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior para não deixar ele chegar até lá. Sabe, esses mexilhões levaram o crescer e multiplicai-vos muito a sério. Eles crescem um do lado do outro, um em cima do outro, um por baixo do outro. Eles crescem, crescem e crescem. Em um ano, eles podem passar de 5 mexilhões por metro quadrado para 150 mil mexilhões por metro quadrado. Assim, eles entopem tubulações de estações de tratamento de água, de turbinas hidrelétricas, grudam nos cascos de barcos e navios, nos galhos de árvores, até mesmo na concha dos ônios, que são outros bivalves nativos que não conseguem mais abrir as suas conchas por causa do peso e morrem. Mas o pior não é isso. Sem predadores naturais, eles se adaptaram ao clima tropical e só fazem 3 coisas: comer, dormir e namorar. Não necessariamente nessa ordem. Namoram mais do que dormem, mas comem mais ainda. Comem tanto, filtrando a água, que fazem as algas desaparecerem.
Os peixes comem mexilhões, se enchem deles, mas esse bicho é difícil de digerir e até mesmo os peixes podem morrer de indigestão. Chamam o mexilhão de engenheiro de ecossistemas, porque onde ele entra, ele muda tudo, só que para pior. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Mas sabemos, por exemplo, que o mexilhão se adere a qualquer superfície, porque tem bicho muito forte que é produzido pela glândula do pé. Mas isso só não é suficiente. O que o pé desse mexilhão tem de especial? Este é o tipo de pergunta que queremos responder. Queremos estudar seu genes e DNA para podermos conhecê-lo melhor, mas tudo isso custa muito dinheiro, e é por isso que precisamos de sua ajuda. Nosso laboratório já sequenciou uma parte do genoma desse mexilhão, chamada transcriptoma, e agora queremos sequenciar o seu genoma inteirinho. E o que você ganha com isso? Além de todo o nosso amor e carinho, e de livrar o ambiente amazônico desta praga, vamos colocar o seu nome, o nome dos doadores, nos genes e proteínas que forem descobertos nessa pesquisa. Por exemplo, o meu nome é Marcela Uliano. Assim, se eu descobrir uma proteína legal, ela se chamaria ulianina. Quanto mais você doar, maior a sua chance de ter um super gene, uma super proteína ou uma super enzima nomeado em sua homenagem. Meio nerd, né? Mas já pensou? Uma enzima Juanase? Eu acho demais! No Catarse, se não atingirmos a meta esperada, o dinheiro volta para você e ficamos sem um tostão. Por isso, chame seus amigos para nos ajudar a sermos o primeiro grupo brasileiro a sequenciar o genoma de um organismo complexo. Se tiver mais alguma dúvida, entre no site do Catarse ou escreva pra gente. Estaremos mais do que disponíveis para explicar a você um pouquinho desse mundo científico fantástico em que vivemos. Obrigada! Deixa eu rodar o próximo vídeo também. É muito interessante, né? E foi extremamente explicativo para o público em geral, para poder entender um pouco mais do que é o mexilhão dourado, para quem também não conhece, nunca estudou realmente o que é. Foi bem... Se as pessoas não entendem, elas não vão te dar dinheiro. Então você tem que explicar bem direitinho. E a questão de colocar o nome das pessoas também nas proteínas que foram encontradas é uma boa forma de conseguir arrecadar ainda mais. Todo mundo quer um nome aparecendo lá. Qual foi o nome das proteínas que foram encontradas? Tem uma lista de mais de 300 nomes que a gente teve que criar nome com o sobrenome de todo mundo. Tem alguma maurianina lá? Não, eu não dei nome nenhum. Mas ainda tem... A gente descobriu mais de 15 mil genes, então tem muito gene ainda para... Podemos ainda batizar muita proteína. Eita, não. A maior ameaça à biodiversidade dos rios e lagos não é a poluição ou as mudanças climáticas. São as espécies invasoras. O mexilhão dourado veio da Ásia pegando carne em navios cargueiros e, sem competidores ou predadores naturais, está tomando conta das nossas águas. Todas as tentativas até agora de eliminar essa praga, usando pesticidas ou outros métodos, falharam. Ao invés de tentar mais do mesmo, resolvemos usar uma estratégia radicalmente diferente, elegante, eficiente e definitiva. Vamos usar biologia sintética para acabar com a praga do mexilhão dourado. No laboratório, estamos alterando o DNA desse mexilhão invasor para acabar com a sua capacidade de reprodução, da mesma maneira que outros cientistas criaram mosquitos que combatem a dengue e a malária. O resultado é uma bala de prata, a arma perfeita para combater o invasor, que queremos usar para limpar nossos rios, lagos e reservatórios. Os mexilhões de laboratório se reproduzem com os mexilhões invasores e criam uma nova geração de mexilhões inférteis. Os mexilhões vivem a sua vida, mas, sem se reproduzir, a população entra em colapso e, com o tempo, desaparece. Um projeto brasileiro, de alta tecnologia, para proteger a maior biodiversidade aquática do mundo. Se você quiser saber mais, acompanhe a gente nas redes sociais. Até lá!
Só uma dúvida em relação a esse mexilhão que vai ser feito por vocês. Não pode acontecer de ele começar a se reproduzir e também se tornar uma ameaça, não? A gente quer fazer um mexilhão estéril, né? Então toda a ideia é que ele não possa se reproduzir. Mas tem fazer Hoje a gente tem no Brasil uma legislação que regula o uso de organismos geneticamente modificados. Então, a primeira etapa para você trabalhar com é ter o certificado da Comissão Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, de que aquele organismo geneticamente modificado é seguro. Então, a gente ainda está numa etapa bem inicial desse desenvolvimento, né? A gente quer fazer tudo com bastante segurança para resolver o problema e não criar outro. Com certeza, porque já aconteceu, né, inclusive, a solução de alguns problemas acabaram se tornando outros problemas que tiveram que ser solucionados também. Mas acredito que vocês vão ter bastante cuidado com isso. Porque assim, é muito difícil. Qualquer problema que a gente tente resolver, não importa se usando organismo geneticamente modificado ou não, pode ser fazer um bolo em casa. Se a gente nunca fez e a gente não conhece, é difícil você antecipar todos os problemas que podem acontecer. Então, em geral, a melhor forma de fazer isso é com testes pequenos em escalas pequenas. Como é que a gente faz, então, no aquário? Como é que a gente faz numa piscina? Como é que a gente faz num pedaço do reservatório? Como é que a gente faz Então, com esses testes, a gente vai avaliando a segurança. Não só a eficácia e a eficiência, mas a segurança também. E é importante a gente trabalhar dentro de um sistema que documente tudo que a gente faz, né? Para que todas essas informações possam ser rastreadas depois e a gente possa encontrar um problema quando ele aparecer. E qual seria a principal dica que você daria para algum jovem cientista que deseja criar um trabalho do tipo, algum projeto do tipo? Eu vi esses dias, tem uma universidade nos Estados Unidos chamada Singularidade, que eu nunca fui lá, mas deve ser um lugar incrível. Só a NASA, o pessoal do Vale do Silício, grandes empresas, é um lugar para você executar grandes ideias. E eles... Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar. Então, saiu um resumo, está circulando um resumo do que foram os 3 dias do congresso que eles fizeram nessa universidade Singularity. E aí eu escolhi um tópico para fazer um post 2 dias atrás, que era o 19 do 3º dia, em que diz: hoje existe abundância de capital, ou seja, dinheiro, conhecimento, habilidades e tecnologia. Não há desculpa para não fazer as coisas. Não há limites. A única limitação é a nossa convicção e comprometimento de simplesmente ir e fazer. A minha dica é só decidir e ir fazer. Eu botei aqui várias dicas, né, respondendo as perguntas de umas pessoas sobre cursos, livros, organizações que ajudam empreendedores desde o momento da seleção da ideia até a hora de arrumar financiamento e tudo mais. Então, a única coisa que vocês precisam fazer é decidir. O resto, se vocês forem tão bons em tentar resolver problema como, em geral, os meus alunos são em jogar videogame ou buscar coisas menos importantes na internet, vocês vão achar todas as coisas importantes. Custa R$10 um livro de empreendedorismo que pode te ajudar a sair do zero. Isso se você não encontrar ele grátis.
Então, se a sua universidade tiver um curso de empreendedorismo, tiver ou na faculdade de economia, ou na faculdade de administração, algum programa de empreendedorismo, vai lá, bate na porta de um professor de economia e fala, eu quero montar uma empresa. Bate num professor de administração, arruma um outro colega que está se formando em administração e fala, ok, você vai fazer toda a parte de gestão e eu vou fazer a parte do desenvolvimento. É assim, gente. Comecem um grupo para ir para uma das muitas competições de empreendedorismo que tem no mundo. Uma incrível é o iGEM, que é a competição de biologia sintética do MIT, que muitos grupos brasileiros já ganharam medalha de ouro no iGEM. Isso são simplesmente alunos de graduação que se juntam e resolvem que vão participar da competição e pronto, pega, se inscreve, vai. Não tem limite, gente. O único limite é a nossa iniciativa. Então, tem um caminho das pedras trilhado, mas ele não é uma receita de bolo. Cada um de vocês vai ter que descobrir o próprio caminho. E a primeira coisa que para isso é querer se jogar nesse caminho. Ok? Mauro, eu só vou te pedir para ligar a câmera, que eu acho que não, quando voltou, não ligou. Eu liguei. Aí. Ok? Com certeza. Eu concordo completamente contigo na questão de o aluno ele tem que ter ação, ele tem que ter vontade de gerar essa mudança, vontade de encontrar encontrar um problema e conseguir ter a solução para esse problema e fazer com que esse problema seja solucionado por uma ideia dele, não simplesmente ter uma ideia. O que não falta é informação na internet que a gente pode seguir. A própria Singularity tem conteúdo. A gente tem diversos profissionais que trabalham na internet com esse tipo de conteúdo. Temos livros disponíveis até nas bibliotecas da faculdade. Eu não sei como é em outras faculdades do Brasil, mas lá na Rural a gente tem no departamento de administração, a gente tem livros sobre empreendedorismo, a gente tem livros sobre marketing, e todos eles podem dar uma base legal para a gente do empreendedorismo, né? Isso aí. Então, tem algumas perguntas aqui do pessoal, a gente pode começar a responder? Já respondi várias delas, mas vamos lá. Foi. Tem a do Rafael aqui, que ele perguntou, esse mexilhão prata introduzido no início, como é que ele vai se reproduzir? Ele não se reproduz. A gente tem que botar ele no ambiente. Quer dizer, isso não está exatamente correto. É a F1 que é infértil. Então, você coloca ele no ambiente, os mexilhões têm reprodução externa, né? Então, eles liberam os gametas na água e os gametas modificados vão fecundar os gametas selvagens. E esses mexilhões que vão nascer que são os mexilhões estéreis. A Isabela, ela mandou a pergunta. Gostei muito do seu trabalho, bem difícil, mas com total clareza, importantíssimo. Com total certeza, importantíssimo. Mas como identifica o genoma específico da reprodução para deixá-lo uma arma de combate para eliminar a espécie invasora? A gente tem que buscar os genes reprodutivos, né? Então, esse é justamente o trabalho que a gente está fazendo agora. Qual é o pedaço do genoma que está ligado a um gene que pode tornar o mexilhão infértil? Como a gente conhece esses genes em outros organismos, a gente usa comparação. Compara a sequência de DNA
de um gene que a gente conhece, por exemplo, de uma proteína da superfície do ovo, e busca no genoma do mexilhão os genes com sequências parecidas. E depois tem que ir para a bancada e testar, ver se esse gene é esse mesmo. E para quem quer seguir a área do empreendedorismo na biotecnologia e empreendedorismo de forma geral, quais são os livros que tu indica? Uns 5 livros que tu indicaria para o pessoal começar a ler a partir de hoje, querer empreender e ter essa ação de buscar. Olha, eu, na verdade, acho que é mais fácil falar de um autor. Tem um cara chamado Steve Blank, que criou um método chamado a Startup Enxuta, e tem o livro que tem esse mesmo nome. Eu botei o nome desses 2 autores, o Steve Blank e o Eric Rice, no chat. E é uma ótima forma de começar, mas isso para qualquer atividade empreendedora, não necessariamente biotecnologia. Para quem quer especificamente biotecnologia, tem um programa do Sebrae chamado ProInter Biotech, e tem a Fundação Biominas, que tem um programa de empreendedorismo em biotecnologia bem legal. Então eu buscaria material da Biominas, que é um desses programas que seleciona o empreendedor, que é bem bacana o programa deles. O do Sebrae também é legal. Eu vi bastante coisas no Sebrae também, que até me ajudaram a começar a empresa e que pode estar auxiliando o pessoal também. E eu acho que pesquisar também, né, Mauro? No departamento de administração, eu acho que eles podem conseguir bastante informação, né? Sair um pouco do departamento de biologia e conhecer outras áreas, porque quem sabe lá ele pode encontrar um sócio que consiga essa parte de gestão para ele, que talvez falte por ser biólogo e tal, e buscar, né? Buscar se virar para conseguir tudo da biologia. É muito difícil conseguir fazer tudo sozinho também. Então, sócios sempre são um desafio, mas os problemas que a gente tem para enfrentar no século XXI são problemas grandes. E a gente certamente vai precisar de ajuda para resolver eles. Então é bom você já começar pedindo ajuda no departamento de administração. Não ter vergonha, né? Outros profissionais. Eu te agradeço muito, Mauro, por estar disponível nesse horário, para estar conversando com a gente sobre esse assunto que eu acredito que seja tão importante. Você tem uma coisa a acrescentar? Só isso, gente. Vão lá e façam. Não fiquem esperando alguém chamar. Tá bom? Obrigado a você, Isabela. Obrigado, pessoal, por terem assistido. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.